que você acha que tem mais poder de transformação? Um plano perfeitamente executado ou uma vida com uma integridade assim inquestionável? Nossa, que pergunta. Essa é a pergunta que fica martelando na cabeça depois de ler um artigo que a gente recebeu do evangelista Amarildo Clayton Godoy Brilhante. Uhum. E a nossa missão hoje é justamente mergulhar nesse argumento. O autor traça uma linha de tensão muito clara, sabe? De um lado, essa busca quase incessante da igreja por planos, por métodos, por eficiência. Sim. E do outro, o que ele descreve como a busca de Deus por pessoas, por caráter. E para explorar isso, ele usa uma figura que todo mundo conhece, mas talvez não por esse ângulo, João Batista. E essa é uma discussão que, olha, não poderia ser mais atual. Não mesmo. A gente vive numa cultura completamente obcecada por métricas, por branding pessoal, otimização, em absolutamente todas as áreas. A lógica é sempre qual é a estratégia? Qual é o plano de marketing, né? Exato. E o que esse texto faz é propor uma inversão quase violenta dessa lógica. Ele sugere que a gente olhe para o lado oposto, dizendo que a verdadeira força não está na estrutura que a gente monta, mas na substância de quem nós somos. É um convite a desconfiar um pouco dos nossos próprios gráficos de crescimento. Ok, vamos começar por aí então, por essa figura do João Batista. O autor não o apresenta só como um personagem histórico, distante. Ele o transforma quase num princípio vivo. A expressão que ele usa e que me chamou muita atenção é o arquétipo do meto-homem. Gosto dessa expressão. A ideia, pelo que eu entendi, é que o João Batista não era o executor de um plano. Não. Ele era o plano, a própria existência dele era o método, né? Não tinha um manual de operações por trás. Exatamente. O texto ancora essa ideia numa frase bíblica muito simples. Houve um homem enviado por Deus. É o ponto de partida. E daí ele desconstrói tudo que a gente considera essencial hoje. O texto é muito direto nisso. Ele fala, ele não surgiu de um comitê de missões. Uhum. Não tinha uma marca pessoal, um website ou uma campanha de crowdfunding. Francamente, é algo impensável hoje em dia. Lançar qualquer movimento sem esses elementos soaria como, sei lá, um fracasso anunciado. Totalmente. Seria considerado amadorismo na melhor das hipóteses. A primeira pergunta que qualquer um faria é, tá, mas qual é a sua plataforma? Onde eu posso te seguir? E a resposta dele seria, no deserto. Exato. Isso já quebra a nossa cabeça. Então, se a autoridade dele não vinha dessas ferramentas, de onde ela vinha, segundo o texto? Aí está o ponto central. A credibilidade vinha de duas fontes. Uma identidade muito clara, ele sabia exatamente quem ele era, e, talvez mais importante, quem ele não era, e uma integridade que o texto descreve como feroz. Feroz, não passiva. Não era uma integridade passiva de, eu não faço nada errado. Não, era uma integridade ativa, confrontadora. E isso se conectava com a própria vida dele. Certo, não era só um discurso. Sim, e essa é a parte mais poderosa. Não existia separação. A mensagem era ele. O artigo diz assim, sua própria vida era a mensagem. A existência no deserto, as roupas simples, a dieta, a coragem de confrontar o rei Herodes. Tudo isso era o seu sermão. Nossa! As pessoas iam ao Rio Jordão não para ver um espetáculo, mas porque sentiam uma autenticidade ali que aparentemente estava em falta nas estruturas religiosas mais formais, mais polidas de Jerusalém. Era algo cru, sabe? Real. O que é fascinante nisso é a fonte da autoridade dele. Como o texto aponta, ele pertencia à linhagem sacerdotal. Ele tinha por direito de nascença um lugar no sistema. Ele tinha o pedigree. Tinha. Mas ele abre mão disso. A autoridade dele não vem da filiação, vem do envio. É como se o artigo o usasse como prova de um princípio. Quando a pessoa certa é encontrada e enviada, o impacto acontece de uma forma orgânica, poderosa, que escapa das nossas planilhas e métricas de sucesso. Não era um programa bem-sucedido, era uma vida que transbordava. Ok. Essa análise do João Batista é forte. Mas o que me pegou mesmo foi como o autor usa essa figura para, basicamente, colocar um espelho na nossa frente. Ele cria uns contrastes que são bem diretos.
para não dizer desconfortáveis. Uhum. Ele argumenta que a gente trocou a vida cheia de João Batista por estruturas ocas. Estruturas ocas. É uma acusação pesada. Como ele desenvolve isso? Ele desenvolve em 3 críticas bem claras. A primeira é que eficiência sem caráter é oca. A reflexão que ele propõe é a seguinte: a gente pode ser mestre da logística, encher auditórios, criar eventos massivos com uma produção impecável, Sei. mas se as vidas das pessoas ali, tanto no púlpito quanto na plateia, não são íntegras, o que a gente está de fato propagando? E qual a resposta dele para isso? A conclusão dele é dura. Ele diz que, sem essa base de caráter, o que sobra é entretenimento emocional ou tipo filosofia inspiradora. Pode até fazer as pessoas se sentirem bem por um momento, mas não tem o poder de transformação real que, segundo ele, é o cerne da mensagem. É como... É como ter um motor V8 lindíssimo, polido, mas que não tem combustível para ligar. Parece impressionante, mas não te leva a lugar nenhum. É um ponto difícil de contestar. A gente vê uma preocupação enorme com a experiência do usuário em todos os lugares, inclusive nas igrejas, a música perfeita, a iluminação correta, a comunicação afiada. E a provocação do texto é: a gente está construindo uma ótima experiência ou está forjando caráter? Exato. E mais importante, uma coisa exclui a outra? O autor parece sugerir que, muitas vezes, o foco na primeira acaba por sufocar a segunda. Exato. E isso nos leva diretamente à segunda crítica, que segue a mesma linha. Estruturas sem pessoas transformadas são vazias. E aqui ele usa uma imagem que fica na cabeça. Ele diz que a catedral mais bonita ou o ministério mais organizado, mais bem administrado, se não for habitado por pessoas que vivem uma fé genuína no seu dia a dia, é apenas um mausoléu decorado. Uau! Mausoléu decorado. Forte, né? É uma imagem fortíssima. É a ideia de que a beleza da embalagem não só não compensa a falta de conteúdo, como pode se tornar uma armadilha. Ela pode nos dar a impressão de que há vida ali, quando na verdade é só uma estrutura bem conservada, mas sem pulso. Isso me faz pensar na pressão que as instituições sentem para manter as aparências. Sim. Ninguém quer admitir que seu belo edifício pode estar vazio de vida, né? E essa pressão por aparências se conecta com a terceira e última crítica, que ataca diretamente a nossa noção de crescimento. O texto afirma que o crescimento autêntico e duradouro vem de homens e mulheres cujas vidas foram profundamente transformadas. Ah, isso é chave. Ele cria uma oposição muito clara entre 2 modelos. De um lado, o que ele chama de crescimento industrial, que é baseado em gráficos, metas, produção em massa. O modelo da linha de montagem aplicado à fé. É isso. Perfeito. E do outro lado, ele descreve um crescimento que se parece mais com um rio subterrâneo. Uma fonte de graça que brota em algumas vidas e, por ser genuína, começa a transbordar e alcançar outras de forma natural. É um crescimento orgânico, não fabricado. Entendi. É a diferença entre construir algo com peças e cultivar algo que tem vida própria. Mas essa ideia de crescimento orgânico pode ser perigosa se for mal interpretada, não. Alguém poderia ouvir isso e pensar: ótimo, então não precisamos de nenhum plano, nenhuma organização, vamos só esperar que as coisas aconteçam. Isso pode virar uma desculpa para a passividade ou para o caos, sabe? Sim, pode. Como o autor evita essa armadilha? Essa é uma ótima observação, e ele parece antecipar essa crítica. Ele faz questão de colocar um parágrafo que esclarece. Não se trata de demolir métodos, mas de lembrar a sua hierarquia correta. Ah, bom. Ninguém está dizendo que competência e organização são ruins. Claro que não. Mas a hierarquia parece estar invertida. Então não é um ou isso ou aquilo, mas uma questão de o que vem primeiro. Exatamente. O apelo é por uma reordenação de prioridades. Ele usa várias metáforas para isso. Primeiro o oleiro, depois o barro. Primeiro o discípulo, depois a missão. E a mais importante de todas, primeiro o caráter, depois a competência. Certo. A ideia é que a competência e a organização são ferramentas fantásticas, mas só funcionam de verdade se estiverem a serviço de algo mais fundamental,
que é a integridade da pessoa que as maneja. Então essa crítica toda sobre estruturas ocas e crescimento industrial não é um chamado à desordem. É um alerta de que a gente perdeu o rumo. O foco passou da pessoa para o processo, do ser para o fazer. Exato. E a consequência lógica disso, imagino, é que a gente precisa mudar nosso ponto de partida. Não é sobre o que fazemos, mas sobre quem somos. Bingo. E é aí que o texto vira a mesa e aterrissa a discussão num lugar muito prático e pessoal. A proposta é mudar a pergunta inicial que guia nossas ações. Uhum. Ele sugere que antes de qualquer reunião de planejamento, antes da gente perguntar qual é o nosso plano, qual é a nossa meta para o próximo trimestre, a pergunta fundamental que deveria ecoar em todos os lugares, dos conselhos de liderança à nossa vida privada, é outra. Qual? Quem somos nós? É uma pergunta que desloca completamente o eixo. Porque responder qual é o plano é relativamente fácil, é técnico. Sim. Mas responder quem somos nós é existencial e bem mais difícil. Muito mais. E para que essa pergunta não fique só na filosofia, o texto a desdobra em questões bem concretas, até desconfortáveis. Perguntas como: quem somos nós quando as luzes e as câmeras se apagam? Nossa. Como tratamos nosso cônjuge, nossos filhos, nossos colegas de trabalho quando ninguém está olhando? Como realmente usamos nosso dinheiro e nosso tempo? Essas não são perguntas sobre performance pública. São sobre o tecido da vida privada. É a ideia de que a integridade não é um conceito abstrato, mas a soma de milhares de pequenas escolhas feitas longe dos holofotes. E o argumento do autor é que é nesse espaço, nesse quem somos nós privado, que a verdadeira força ou fraqueza de qualquer ministério ou pessoa é forjada. Sim. E isso levanta uma questão importante sobre o que constitui uma prova de autenticidade. O artigo argumenta que a resposta honesta a essas perguntas sobre identidade é o único método que, no fim das contas, realmente importa para Deus. Entendi. A lógica é que, se o quem estiver correto, o que e o como vão se ajustar de uma forma muito mais saudável e poderosa. E isso culmina numa frase de efeito que amarra todo o argumento, certo? Sim, a conclusão é um soco no estômago da nossa cultura de debates e de argumentos. Ele diz: no fim, o mundo não será convencido por argumentos infalíveis, mas por vidas irrefutáveis. Uau! A ideia de que uma vida coerente é a apologética mais convincente que existe. Não é o que você pode provar com palavras, mas o que você demonstra com a vida. Uma vida irrefutável. É interessante pensar no que isso significa. Não significa uma vida perfeita, sem erros, imagino. Não, acho que não. Acho que, no contexto do artigo, significa uma vida cuja trajetória aponta tão consistentemente numa direção de integridade, de amor, de verdade, que se torna difícil refutá-la ou acusá-la de hipocrisia. A coerência entre o discurso e a prática é tão grande que se torna a própria prova. Então essa análise toda nos leva de volta ao ponto de partida, mas com uma clareza muito maior, né? A jornada que começou com João Batista e passou pelas críticas aos métodos modernos, nos traz a primazia do ser sobre o fazer, do caráter sobre a estratégia. O foco, então, deveria ser menos em construir ferramentas melhores e mais em forjar ferramenteiros melhores. A ferramenta é sempre secundária em relação a quem a maneja. Exato. O texto encerra com essa metáfora. A frase final é que Deus não está primariamente em busca de melhores ferramentas, mas está forjando, no fogo do seu espírito, melhores ferramenteiros. E a descrição que ele dá dessas pessoas é a chave para entender tudo. E como ele as descreve? Ele não as descreve como perfeitas, super-humanas ou ultracompetentes nos moldes que o mundo admira. Ele diz que são pessoas quebrantadas, cheias de graça e de verdade. E essa combinação é crucial. Quebrantadas. Quebrantadas sugere uma honestidade com a própria fragilidade, uma ausência de arrogância. Cheias de graça aponta para uma compaixão que nasce dessa consciência da própria falibilidade. E cheias de verdade garante que essa graça não se torne uma tolerância barata como o erro, sabe? Entendi. É essa combinação, segundo o texto, que cria a autenticidade transformadora.
Não vem da perfeição, mas de uma jornada honesta. Essa ideia é muito forte e encerra bem a reflexão do artigo. Mas ela também nos deixa com uma pergunta que vai além do texto, uma provocação para quem nos ouve. Qual seria? Se uma vida autêntica é de fato a mensagem mais poderosa, como é que a gente reconhece ou até mede essa autenticidade num mundo tão focado em aparências, em números, em resultados quantificáveis? E o que acontece quando o método de uma pessoa íntegra, ou seja, sua própria vida e suas convicções, entra em conflito direto com o plano da instituição a qual ela pertence? Essa é a tensão que fica para a gente refletir.